nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Aleluia, graça e paz a todos, amados irmãos e irmãs. Que noite de alegria, porque nós sabemos que é muito maior o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento tão especial, essa noite, a noite que começa a encerrar o dia que o Senhor fez para nós. E nós já nos alegramos e devemos nos alegrar ainda mais nele, né? Esse é um presente de Deus. Vamos orar. Glória seja dada a Ti, ó Pai. Louvado, glorificado, exaltado seja o Teu nome. Senhor, nós estamos diante de Ti, na Tua casa, como, Senhor, filhos e filhas, principalmente como servos, porque reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida e estamos aqui para Te adorar. Pai querido, nos reunindo em comunhão, como um corpo, como uma família, para testemunharmos uns aos outros do quão bom Tu és, o quão maravilhoso Tu és, ó Pai, porque mesmo nas circunstâncias, nos momentos mais difíceis, nós nos sentimos seguros em Ti, amparados por Ti, cuidados por Ti. Tu és o nosso Deus e nós Te amamos, Senhor, e nos colocamos totalmente em Tuas mãos. Senhor, não há outro lugar melhor para estar do que na Tua presença, e nós glorificamos a Ti, Senhor. Exaltamos o Teu nome e declaramos aqui que tudo que nós queremos é viver cada minuto de nossa vida na Tua presença, adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, testemunhando sobre a Tua bondade e a Tua graça. Que esse culto, Senhor, seja um culto totalmente rendido a Ti, aonde nos prostramos diante da Tua grandeza e aonde, Senhor, Tu se revela a cada um de nós. Nós não somos dignos, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos. Senhor, de nós mesmos não temos a menor condição de estarmos na Tua presença, mas a Tua graça e misericórdia, Senhor, é tão maravilhosa, é tão grandiosa, nos alcança e, ó Pai, a tal ponto de Tu se revelar a nós. Ah, Senhor, não somos merecedores, mas somos gratos a Ti por isso. Então, Senhor, seja adorado, seja exaltado,
seja louvado, seja glorificado nessa noite, por cada vida que está aqui, por cada alma, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã, por cada um que entrou aqui nesse lugar, possa exaltar o teu nome, ó Pai, com todo o seu fôlego, com toda a sua força, e que tu possa se agradar de tudo que fizermos aqui, porque tudo vem de ti e tudo é para ti. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Abre a tua Bíblia aí no Salmo 126. Salmo de número 126. Estamos muito felizes nesse dia, né? Podemos estar na presença do Senhor, poder estar na casa do Senhor. Um dia que estamos acolhendo novos membros à comunhão da igreja. Um dia que estamos juntos tomando a ceia do Senhor. Um dia que nos reunimos para adorar a Deus. Então é muita coisa para podermos estar aqui agradecendo e engrandecendo a Deus. Aleluia. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista, ele diz que os povos olham para a gente e vê assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos os únicos que não reconhecemos o que o Senhor faz por nós. Mas quando nós reconhecemos, nós somos gratos, porque o texto deixa bem claro: se hoje eu posso rir, não quer dizer que eu estive sorrindo sempre. Mas eu tive momentos difíceis, você teve momentos difíceis, mas existe uma garantia, existe uma certeza, existe algo que é tremendo e poderoso, que a palavra do Senhor nos garante: que o choro pode durar uma noite, mas não vai durar a vida inteira. A alegria vem pela manhã. Então, se nós passamos momentos difíceis, há o momento de celebrarmos. E esse é o momento de celebrarmos. Se você passou uma semana difícil, celebre o Senhor hoje. Pastor, mas celebrar porque passei um momento difícil? Celebrar porque você está na presença do Senhor. Aquele que cuida de você, aquele que trata de você, aquele que te acompanhou em todos os momentos. Então vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor com louvor, com adoração, com alegria, principalmente com o coração quebrantado. Cante, se precisar use a sua boca, mas principalmente cante com o coração. Adore ao Senhor. Hoje
toda a honra. E nós estamos aqui, ó Pai, porque cremos em Ti, porque cremos no Teu nome. E cremos, ó Pai, que muito mais do que essa terra, nós temos um reino eterno que durará para sempre. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor.
te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor agora com os dízimos e ofertas. E esse também é um momento de adoração. Esse também é um momento em que nós nos apresentamos diante do Senhor para testemunhar a nossa confiança e a convicção de que tudo que temos veio dele. Então nós vamos estar nesse momento ofertando ao Senhor. Você que está assistindo de casa, você pode fazer isso pelo QR Code que vai estar aparecendo agora aí na tela, e também pelos ícones. O aplicativo Atos 6 tem um ícone ali que te leva direto para uma porta e que você pode estar dizimando e ofertando, e também na descrição do vídeo do YouTube. Nós vamos estar orando nesse momento. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, e vamos nesse momento estar consagrando ao Senhor. Senhor, nós agradecemos e engrandecemos. O teu nome seja exaltado, porque tu tens, ó Pai, sido nosso sustentador. Senhor, tudo que temos vem de ti. E agora apresentamos a ti, ó Pai, como ato de alegria e obediência, um pouco daquilo que tu já nos deu, Senhor. Nós não estamos, ó Pai, dando para receber. Nós estamos dando porque já recebemos. E por isso, Senhor, somos gratos e te adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Abençoe os teus filhos. Abençoe as tuas filhas. Ó Pai amado, aqueles que precisam de uma oportunidade de emprego, aqueles que estão, Senhor, precisando, Senhor, de um reforço nesse momento. Tu és aquele que pode abrir portas. E nós colocamos todas essas causas nas tuas mãos, sabendo que tudo já está providenciado pelo autor e consumador da nossa fé. Confiamos em ti e colocamos tudo em tuas mãos. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos estar ofertando, dizimando e adorando o Senhor. Jesus, eu vou além, a minha vida não vou.
Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 17 a 21. Atos capítulo 2, versículo 17 a 21. Diz assim: E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões. E os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amém? Pode sentar, queridos. Grande é esse texto. Tremendo é esse texto. O texto diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Nos últimos dias de quando? A palavra do Senhor sempre falou da volta de Cristo. E quando a gente fala dos últimos dias, a gente está falando dos dias que antecedem a volta de Cristo. Só que, desde quando Jesus foi aos céus, a promessa é que Ele está vindo. E aí, os próprios discípulos e a igreja que se iniciou tinham uma crença tão clara nisso, que eles não se preocupavam com coisa alguma. Eles vendiam seus bens, ninguém comprava propriedades, eles distribuíam o que tinham entre todos, vendiam as suas propriedades e distribuíam a todos. Por quê? Porque o Senhor vai voltar amanhã, ou talvez na semana que vem, e se eu sei que o Senhor vai voltar em alguns dias, em uma semana ou mais, para que eu vou comprar alguma coisa agora? Eu não vou mais estar aqui. E então eles começaram a distribuir. Eles literalmente viviam cada dia, cada momento, acreditando e crendo que o Senhor está para voltar. E poderia ser hoje, amanhã, depois de amanhã. Hoje a gente parece que perdeu um pouco essa perspectiva. Afinal de contas, já se passou mais de 2000 anos e esse amanhã ainda não chegou. Só que tem um detalhe, querido, quando a Bíblia fala, que acontecerá nos últimos dias, quando são os últimos dias? É hoje, foi há 2000 anos atrás, porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, e nós precisamos entender isso. Quando dava aula no seminário, eu explicava e esclarecia o seguinte: nós precisamos viver a cada dia como se fosse o dia da volta de Cristo. Aquela sensação, não forjada, não encenada, mas uma sensação verdadeira de acordar de manhã, abrir a janela, olhar para o céu e falar assim: será que é hoje, Senhor? Será que é hoje que o Senhor volta? Porque pode ser, irmãos. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe quando vai ser, não tem um dia definido e nunca terá. Ninguém vai saber, é tal dia, do tal mês, de tal ano. Mas vai ser em um estalo de dedo, de repente, quando a gente menos espera. Então, quando o texto está falando assim, acontecerá nos últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos dias. E todos os textos que falam dos acontecimentos antes da volta de Cristo já estão aí, a gente tem visto a cada dia. E nós precisamos ter essa expectativa. O momento da volta de Cristo pode ser hoje. Não sou pregador alarmista, mas você pode nem ter tempo para chegar em casa.
Porque de repente, antes de acabar o culto, toca uma trombeta, começa a clarear tudo ali fora, pronto. Eu não sei quando, você não sabe quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 100 anos, mais 1000 anos, mais 10 mil anos. Eu não sei. E não estou preocupado em saber, porque o que eu preciso é saber que Ele vem, e eu preciso viver cada dia e cada momento na presença dEle, para quando Ele vier, eu estar pronto. É isso que eu preciso. Então esse texto nos fala de algo tremendo, começa por aí. Estamos vivendo os últimos dias, acontecerá nos últimos dias. Quando vai acontecer? Hoje. O que o texto está falando aqui é hoje. E o que o texto fala? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E é interessante, irmãos, que o texto, ele não faz uma separação. O texto, preste atenção, não está dizendo assim: acontecerá que nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre os membros da Igreja Metodista do Castrioto. Nem está escrito: acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre todo aquele que é metodista. Também não. E sabe o que mais? Também não está escrito assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todo crente. Também não. Mas diz que ele vai derramar o espírito sobre toda carne. Sobre todos ele derrama o espírito. Sobre todos. Porque Deus, Ele não amou só alguns, e Ele não fez o mundo só pensando em alguns, mas sobre toda a terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E quando Ele derrama sobre todos. E diz assim, o texto continua. Eu estou tentando assim reduzir, porque hoje o culto é bem apertado, né, irmãos? Então eu estou compactando aqui. A vontade, se eu começar a falar, tem tanta coisa para falar aqui. Mas o texto diz assim: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aqui tem duas vertentes quando a gente fala de profecia, de profetizar. Duas vertentes, porque profecia, profetizar, nos leva para denúncia e anúncio. Quando a gente fala de profecia, a gente está falando de denúncia e anúncio. Veja só, profecia não é adivinhar o futuro. Isso é outra coisa de outra religião que não tem nada a ver com a gente. Profecia não é adivinhar o futuro. Profecia é denúncia e anúncio. Aquilo que o Senhor tem a revelar especificamente. E aquilo que o Senhor quer denunciar através de um profeta. Acontece que profetizar é uma atitude de autoridade que tem sido banalizada nas igrejas por aí, porque todo mundo virou profeta. E aí tem profetada para tudo quanto é lado. E a gente vai perdendo a noção, irmãos. Tem tanta coisa do reino de Deus que está sendo banalizado, e nós estamos precisando muito resgatar a essência do evangelho autêntico, puro, verdadeiro, palavra de Deus, que é simples na sua complexidade e complexo na sua simplicidade. Profetizar é uma atitude de autoridade, que normalmente, principalmente nesse contexto do tempo bíblico, não é atribuída a uma criança. Só que o texto fala que os vossos filhos profetizarão. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. A minha primeira reação foi pensar assim: mas quando os meus filhos crescerem, ainda vão crescer. Quando crescerem. Mas depois o Senhor foi me mostrando uma coisa muito especial. Que há momentos que nós adultos nos tornamos
mais imaturos, para não usar a palavra tolos, do que as crianças. E acabamos perdendo a autoridade por causa da nossa falta de maturidade. Tem muita gente profetizando sem ter nenhuma maturidade. Tem muita gente determinando. Tem muita gente que pensa que Deus se encostou no cantinho e colocou ele como substituto. Mas acontece que o profeta, no sentido bíblico, precisa ser puro como uma criança, inocente como uma criança, que cumpre aquilo que lhe foi dito. Deus mandou dizer isso, e é isso que eu tenho que falar. Não é para inventar, não é para criar, não é para ficar pegando atalhos, não é nada disso. E o texto nos fala que o derramado do Espírito Santo vai trazer a pureza de uma criança para um profeta. Porque profeta que não tem pureza não é profeta de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e o que o pastor também está falando. Porque eu quero assinar embaixo isso. Tem profeta que não tem pureza nenhuma. Se intitulam, mas não vivem. E o texto continua. Tem que compactar. Vou me policiar, eu vou conseguir. Os vossos mancebos, entendam jovens, terão visões. E aí, quando fala da juventude, é algo assim fantástico. E eu fico pensando assim, já fui jovem e ainda não sou velho. Amém? Gente, cadê o amém do pastor? Não sou velho, não. Mas eu fico pensando, os vossos jovens terão visões. E eu fiquei analisando o texto e percebi o seguinte, que alguns jovens não enxergam nada. Outros olham para tantos lados que se perdem. Muitas vezes a juventude nos apresenta tanta coisa que a gente perde o foco, que a gente perde o alvo, a gente não tem uma visão clara, a gente fica perdido. E aí a gente tem que se aprofundar um pouco nisso. O texto de 1 João, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Aí agora a parte que nos interessa aqui do texto para esse foco aqui. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. E esse texto é tão lindo e tão forte. Mas alguns casos que a gente olha para uma juventude nos dias de hoje, mas também nos meus tempos, nos teus tempos, não importa o tempo, mas a gente olha para uma juventude e pensa assim: eu vos escrevi porque sois fortes. E aí eu logo penso, nunca serão. Porque vivem abalados em seus turbilhões de emoções. Uma juventude que fica lá balançada pelas emoções, por tudo aquilo que lhe é oferecido. Os jovens tentam ser o que os outros querem que sejam. Às vezes os pais ficam forçando o jovem a ser aquilo que os pais querem que eles sejam. Às vezes são os amigos, a sociedade, a igreja, todo mundo fazendo uma pressão, e o jovem está ali, aquele turbilhão, como ser forte diante dessa situação? Vive muitas vezes, como se não existisse o amanhã. A gente vê algumas atitudes de alguns jovens, e a gente pensa assim, perspectiva, parece que não estão aí, nem aí para o amanhã.
não se preocupa com amanhã, não se planeja para amanhã e vive como se tanto faz. Se a vida acabar hoje, tudo bem. Ou seja, não tem nenhum valor a sua vida. Forte? Como ser forte assim? Quando às vezes são mais fracos do que as redes sociais. Brigam por causa da rede social. Se perdem por causa da rede social. Às vezes são mais fracos do que a atitude de um outro colega, amigo. E por causa disso se aborrece. Quantas vezes pessoas, jovens, pouco tempo, eu tratei de algumas famílias que perderam pessoas, jovens, que se suicidaram. Conheci alguns nesses últimos 2 anos. Não um, não dois, mas alguns. E um deles escreveu um texto dizendo que ele iria acabar com a sua vida porque estava com medo de morrer. Como ser forte assim? Como viver isso? Forte quando a gente não vive a nossa vida, quando a gente tem essa pressão toda e não tem força para enfrentar isso, suportar isso. O texto fala: eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E eu fiquei pensando, a palavra, ter a palavra, conhecer não é ter. Eu posso conhecer a Bíblia toda e não tê-la. Eu posso saber todos os textos de cor e não tê-la. Ter a palavra é viver a palavra. Os jovens são muito inteligentes. Eu fico admirado com a inteligência dos jovens. A gente se perde e quando vai conversar com alguém, com um jovem, eles têm, às vezes, um conhecimento, uma inteligência, são muito capazes e muitas vezes inteligentes demais para a simples complexidade da palavra de Deus. Porque na busca do conhecimento, muitas vezes menosprezam a experiência. Estamos nos aproximando de um tempo de eleição. E essa semana eu estava vendo já alguém se lançando aí. Eu não estou aqui para fazer defesa política de ninguém, até porque eu não faço isso mesmo. Mas me chamou a atenção, eu estava justamente me voltando para esse texto, me chamou a atenção a expressão de um grupo de jovens que simplesmente falou assim: temos que desconsiderar tudo aquilo que já foi vivido e precisamos de uma geração que vem com uma nova visão. E eu pensei, não está errado, mas também não está certo, porque menosprezar também a experiência e achar que aquele que nunca fez nada, não sabe nada, vai chegar e conseguir fazer diferente. E aí, na prática, o que, pelo menos na minha caminhada, eu vi, é que todos aqueles que se prepuseram a fazer isso foram pior do que os antigos que estavam lá. Então, nós não podemos discriminar gerações. Então, muitas vezes, despreza-se o conhecimento. Quantos jovens desprezam o conselho dos pais porque eles são inteligentes demais e os pais, às vezes, nem diploma de uma escola têm. E desprezam a experiência. Sabe, queridos, o texto fala que a palavra de Deus está neles e muitas vezes está no jovem e muitas vezes o jovem não carrega essa palavra. Muitas vezes a única vez que lê a palavra de Deus é quando está no culto e quando é lido ali, é quando é pregado pelo pastor. Mas ter a palavra de Deus é muito mais intenso. E aí vem outra parte que diz ali: e já tens vencido o maligno. Você já venceu o maligno. E eu fiquei pensando, mas quantos jovens venceram o maligno? Quantos realmente sabem que já venceram o maligno?
se muitas vezes se sentem derrotados, abalados, como quem perdeu uma guerra e uma batalha. Então, quando o texto fala assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e vem com essa descrição toda, a palavra de Deus está em vocês e tem vencido o maligno, eu fiquei pensando, Senhor, mas quem são esses jovens? São os jovens que sabem viver os últimos dias. São os jovens que ainda sabem que estamos vivendo os últimos dias. Ou seja, aqueles que têm temor e tremor do Senhor. O problema é que, apesar do Espírito ser derramado sobre toda a carne, não é toda a carne que recebe o Espírito. O texto ainda vai para a terceira faixa etária. A gente falou de crianças, de jovens, e o texto fala assim, e os vossos anciões terão sonhos. E os velhos muitas vezes param de sonhar, porque não tem mais perspectiva, não acreditam mais num futuro, não há mais um futuro. Passou o tempo, meu tempo passou. Se eu pudesse voltar atrás. Se só conseguimos focar nos problemas que muitas vezes rodeiam e caminham a nossa vida inteira, e quantos mais dias passamos, mais problemas acumulamos, e a gente vai focando nos problemas. Se nós só murmuramos, nós nunca teremos uma visão clara da presença de Deus. Um texto que nos fala muito sobre isso é o texto dos discípulos que estão no caminho de Emaús, depois que Jesus foi sepultado. A história nos conta que 2 discípulos estavam indo embora para casa, caminho de Emaús. Jesus foi crucificado, foi sepultado e agora estavam indo para casa. E os 2 iam conversando. E Jesus ressurreto chegou ali e começou a caminhar com eles e disse, eu posso andar com vocês? E eles, claro, vem com a gente, estamos juntos, vamos nessa. E foram embora. E eles começaram a reclamar e falar, e aí Jesus pergunta para eles, mas do que vocês estão falando? E eles murmuram, reclamam, focam no problema e dizem assim, tu é o único que está em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? O nosso Senhor Jesus, nós acreditávamos que Ele vinha para mudar a nossa vida, que Ele ia nos ajudar a resolver todos os problemas, que Ele ia ajudar a gente a pagar a prestação, que Ele ia ajudar a gente a arrumar um emprego melhor, que Ele ia ajudar a gente. E aí começam lá e falam assim, mas só que ao invés disso tudo, Ele morreu, já tem 3 dias que foi sepultado. E eles estão lá focados em problemas, porque eles estão vendo um problema muito sério. Murmuram porque estão focados no problema. E Jesus então vai falar assim, mas espera aí, mas não é Ele que disse que Ele ia morrer, mas ia ressuscitar? E começa a expor todo o texto, Jesus vai falando para eles, e eles falam assim, e vão caminhando, e quando chegam em casa, eles então vão para casa, e Jesus dá a entender que vai continuar caminhando, eles chamam Jesus para entrar em casa, e o texto fala que eles não reconheceram Jesus em nenhum momento. E quando eles sentam na mesa para comer, e Jesus então pega o alimento, provavelmente eles foram logo comendo sem agradecer. O crente, graças a Deus, nenhum faz isso hoje. Não vai, pega o prato de comida e sai comendo, né? Botou na frente e vai comendo e esquece de agradecer, né? Estava vendo o João Alexandre contando a história de que um pastor foi almoçar com algumas pessoas num restaurante, e quando chegou a comida, botou ali, o pastor começou a orar, e quando ele acabou de orar, o cara que estava com ele falou assim, o que você estava fazendo aí? Ele falou assim, eu estava agradecendo a Deus pelo alimento, Deus tem me dado, tem me sustentado. Aí o cara pegou e falou assim, pois é, eu não faço isso não. Eu assim, botou o prato na minha frente, eu saio comendo logo. Aí o pastor veio e falou assim, pois é, você faz igual o meu cachorro. Essa história quem contou foi João Alexandre, não é o pastor Zenildo, não. Mas aí, às vezes, né, nem crente, nem ora. Jesus sentou ali, foi agradecer o alimento, e quando Jesus dá graça pelo pão, dá graça pelo alimento,
Diz o texto que os olhos deles abriram e eles então enxergaram que era Jesus que estava ali e Jesus desapareceu. Sabe, queridos, a gente vive focado no problema, nunca vamos ter a clareza da presença de Deus. A vida está difícil e a gente passa o dia reclamando, murmurando, e tá ruim, depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, e aí a gente vai só reclamando, murmurando, nunca vai conseguir enxergar a presença de Deus. Porque a presença de Deus invade o nosso coração quando a gente joga para fora tudo aquilo que está ocupando espaço, toda amargura, toda preocupação, toda angústia. Quando a gente joga isso fora, aí entra a presença de Deus, o Espírito Santo. Queridos, eu tenho vivido alguns momentos assim que Deus está me dando de oportunidade, resgatando algumas coisas na minha vida. Eu tenho tido alguns momentos a sós com Deus que quando eu consigo me despreocupar de tudo e lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, algo acontece que é tão fantástico. Essa semana eu fui buscar a Isabelle lá no Rio. Saí, peguei o meu carro, sabia que era horário de pico, de manhã, ir para o Rio. É meio que quase suicídio, é um teste para a ciência. Mas aí, peguei o carro, botei ali cânticos. Vou revelar os meus cânticos, todo mundo já sabe, só os da antiga. Fui no Spotify lá e fiz propaganda. Tem um bônus depois, E selecionei Vencedores por Cristo e fui ouvindo Vencedores por Cristo. E eu resolvi ir me esvaziando. Saí de casa ouvindo cânticos. E comecei a colocar para fora e dizer, Senhor, eu não quero me preocupar com isso agora. Não quero mais me preocupar com isso. Senhor. E eu fui indo, e quando eu comecei a descer a serra, e eu olhei para a serra ali, eu comecei a ver a grandeza, e falei, que linda é essa serra. E olha que eu desço aquilo ali há 40 anos, quase todo dia. E sempre admirei. Mas eu vi de uma forma tão especial, eu pensei, quanta vida tem nessa serra. Árvores, animais, vidas e vidas e vidas. E eu sou tão pequeno diante disso tudo. O que eu sou? E eu comecei a me esvaziar e adorar a Deus, os cânticos vindo. Irmãos, foi tão tremendo que eu estava torcendo para ter engarrafamento. Falei, eu quero mais tempo assim. Quando eu fui chegando lá embaixo do rio, que tinha engarrafamento, e como foi bom. Eu chorei, eu me alegrei. A presença do Senhor encheu aquele carro. As pessoas, eu acho que passavam assim, olhando até esquisito, assim, pensando, é maluco. Mas a glória do Senhor encheu, sabe por quê? Porque ali dentro do carro não tinha espaço para murmuração, para reclamação. Eu perdi a noção do tempo. Peguei um engarrafamento, que só no engarrafamento da linha amarela, para andar 4 quilômetros, foram 1 hora de engarrafamento. E foi como se tivesse sido 5 minutos. Quem fica agarrado no problema, focando no problema, olhando para o problema, não consegue ver além, nunca vai ter clareza da presença de Deus. Tem um filme antigo chamado Peteadas, o Amor é Contagioso, e no filme o Pet está internado no hospital de loucos e ele tem lá um colega que é um sábio, que se internou lá também. E o cara toda hora parava na frente dos outros e falava assim, quantos dedos você vê aqui? Todo mundo falava 4, ele, você é um tolo. Até o momento que o Pet, então, está conversando com ele e fala assim, me explica sobre esse negócio do dedo. Ele falou, quantos dedos você vê? E ele olhava e falava assim, 4. Ele falou assim, você é tolo, não olhe para os dedos, olha para além, não foca no problema, vê o que está lá na frente, olha para além, porque você vai ver muito mais. Quando a gente foca no problema, irmãos, a gente perde a clareza da presença de Deus. Então, querido irmão, a palavra do Senhor fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A palavra do Senhor diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor fala para a gente não estar preocupado com o amanhã.
porque Ele cuida de cada um de nós. Quando esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles viram que era Jesus, Jesus sumiu. Para eles eram os últimos dias. O derramamento do Espírito Santo estava acontecendo ali, para eles, naquele momento. E eu estava lendo um texto que contava sobre isso, e um jovem missionário conversava com 2 pescadores sobre esse texto dos discípulos no caminho de Emaús. E o missionário perguntou, um pescador perguntou, mas para onde Jesus foi naquele momento? E antes que o missionário respondesse, o outro pescador, uma pessoa muito simples, sem estudo nenhum, respondeu algo que é magnífico, que é o que eu gostaria que a gente entendesse nessa noite. Aquele pescador, quando o outro perguntou, para onde ele foi? Jesus sumiu e para onde ele foi? O outro pescador disse, ele entrou neles. Quando a gente para de olhar para o problema, a gente consegue perceber a presença e o Espírito entra na nossa vida. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Ele seca as nossas lágrimas, Ele dá um novo dia, a alegria vem de novo, a presença dEle inunda onde estamos, e as pessoas olham para a gente e vê coisas diferentes, diz, grandes coisas o Senhor está fazendo por eles. É nesse momento, exatamente nesse momento, em que os nossos filhos começam a profetizar. Por quê? Porque tem a pureza. É exatamente nesse momento em que os jovens começam a ter visão, foco. É exatamente nesse momento em que os anciões começam a sonhar de novo, porque ainda não acabou. Deus tem muito mais. Quando o Senhor derrama do seu Espírito sobre toda a carne, alguns estão focados nos seus problemas, na sua vidinha, e aí o Espírito vem, mas a gente não deixa entrar. Estamos fechados no nosso mundo de problemas. Mas quando a gente então entende e se abre, para de focar o problema para agradecer e engrandecer. A gente tem lutas, mas a gente está agradecendo. A gente tem problemas, mas a gente está adorando. A gente está sofrendo, mas a gente está se alegrando na presença do Senhor. E quando a gente faz isso, as coisas velhas passam. A dor se vai. O pranto se transforma em baile, em alegria. E as coisas se fazem novas. Porque o Espírito Santo entra em nós. Amém? Não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus tem algo glorioso para você. Eu não sei pelo que você está passando. Lutas, dores, preocupações diversas, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas diversos. Mas eu sei que a gente pode descansar no Senhor, tomar sobre nós o jugo dele, que o fardo e o jugo dele é leve e suave. Ele tem vida para mim e para você. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Eu te convido a viver esse evangelho. Eu te convido a viver essa expectativa da volta dele. Eu te convido a viver a convicção da presença dele. Despreza o teu problema.
Aliás, ele não é teu mais. Se você lançar sobre ele, né, a sua ansiedade, o problema não é mais teu. Ele toma. Não briga com ele para pegar de volta. Para quê? Larga, despreza esse problema, despreza essa angústia, despreza essa preocupação. Se lança nas mãos de Deus e deixa que Ele cuida de você. Esse é o nosso Deus. Não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, quer dizer que você não vai perder a paz. Não quer dizer que não vai ter luta, quer dizer que você sabe que a luta vai passar e que no final você é mais que vencedor, porque nem a morte, nem a espada, nem o perigo, nem as coisas do presente nem do passado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, fé em Jesus é a fé de Jesus. Quando Ele está em nós, tudo muda. Aleluia. Vamos orar nesse momento? Talvez você esteja aqui hoje precisando lançar sobre Ele a tua ansiedade. Quem sabe? Quem sabe tantas lutas você passou por esse tempo? Quem sabe tantos momentos difíceis que parece até que não teriam fim? O bom é que o autor da nossa fé está aqui nessa noite. E você pode lançar sobre ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, todo o teu medo. Você quer fazer isso nessa noite? Eu não vou chamar você para vir no altar, embora eu goste tanto de que estejamos no altar, mas porque o espaço é pequeno e a gente está evitando aglomeração, obedecendo às normas. Mas eu queria te convidar, você que quer fazer isso, lançar sobre ele toda a tua ansiedade. E lançar sobre ele toda a tua ansiedade é lançar mesmo, jogar aqui e não pegar de volta. Deixar aqui, ir em paz para a sua casa. E na certeza de que Ele está cuidando de vós. Se você quer fazer isso nessa noite, se coloque de pé. Vamos orar nesse momento. Você que quer fazer isso. Você que quer realmente tomar como desafio isso. Senhor, eu estou lançando agora no teu altar. E eu vou deixar aqui. Eu não vou levar essa preocupação para casa. Eu não vou carregar isso. O que eu vou carregar é só adoração. O que eu vou levar para casa é a tua presença. O que eu vou levar para casa é a certeza de que o Senhor está cuidando de mim. O que eu vou levar para casa é a convicção de que o Senhor já está fazendo tudo. Então eu não vou mais me preocupar com isso. Eu não vou mais ficar gemendo por isso. Eu vou sim adorar o teu nome, louvar o teu nome, glorificar o teu nome. Você que está de pé, está fazendo isso, coloque a mão sobre o teu coração e comece a falar com Ele. Porque Ele quer ouvir a tua voz. Dê nome para a tua ansiedade, aquilo que você está colocando aqui, deixando aqui no altar. E deixa aqui. E deixa aqui. Aleluia. Queria chamar a pastora Patrícia para vir aqui. Aleluia. Fale com o Senhor. Ore nesse momento. Derrame-se na presença dEle. Se esvazie completamente nessa noite. Tira tudo que está ocupando o espaço que é dEle. E Ele não pode ocupar porque você encheu de dores, de mágoas, de preocupações. O trabalho é dEle. Ele age por você. A pastora Patrícia vai estar orando nesse momento, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que está sendo lançado no altar agora. Glória a Deus, vamos continuar nesse clima de adoração, porque todas as vezes que a gente se rende diante do Senhor, nós estamos adorando, nós estamos colocando o Senhor no seu lugar de honra,
no seu lugar de governo. Todas as vezes que lançamos sobre Ele nossas ansiedades, preocupações, acreditando que Ele vai retornar sobre nós com o seu Espírito, nós estamos colocando o Senhor no lugar de honra que Ele merece, o lugar de honra que é dele. Então vamos lançar nessa noite, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, é diante de Ti, Pai, que colocamos nossas vidas. Senhor, queremos ser jovens visionários, queremos ser, Pai, pessoas idosas que sonham, queremos viver como jovens, Senhor, servos, servas, filhos e filhas, que ouvem a voz do Teu Espírito e que não estão cheios de si mesmo para não ter, Senhor, um lugar ocupado que é Teu, Deus. Senhor, então nessa noite, Espírito Santo, toma o lugar que é Teu. Nessa noite, Pai, que é uma noite de festa, é uma noite de celebração, é uma noite de regozijo, mesmo diante das tribulações. O Senhor é Deus que nos corrobora, Senhor, com alegria. Por isso estamos alegres sim, Senhor. Então, Deus, começa, Deus, nessa noite, a derramar um renovo sobre a vida da Tua igreja, um renovo sobre a vida do Teu povo, uma força de caminhada, Pai amado, um desejo de seguir em frente, Pai amado, uma esperança que não está nos homens, que não está, ó Deus, na política, que não está, Deus amado, diante de toda essa pandemia e situações tantas adversas que muitas vezes nos cercam, Senhor, mas estão em Ti, Deus, os nossos olhos em Ti, o nosso coração focado, Deus, em Ti. Pai amado, eu quero declarar a Tua vitória nessa noite. Quero declarar a Tua bênção nessa noite. Pai amado, a Tua palavra diz que no dia do batismo o Senhor entrega o dom do Espírito Santo. Hoje, Senhor, a Rebeca e mais outras pessoas foram batizadas. É noite de receber o Espírito Santo. É dia de ser marcado com essa presença maravilhosa. É dia, Senhor, do milagre acontecer. Então cerca, Deus, este lugar e começa a trazer, Senhor, uma alegria que vem do Teu Espírito Santo. Tudo que entristece, tudo que preocupa, tudo que traz angústia de alma, infelicidade agora, vai embora em nome do Senhor Jesus, porque é tempo de vida de Deus, de recomeços, de coisas novas, e nada poderá impedir o agir, o mover do Espírito Santo neste lugar e na vida de cada filho, de cada filha de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que se levante a igreja vitoriosa de Cristo, que não anda pelas aparências, que não anda por vista, mas que anda baseado constantemente na fé naquele que já venceu por nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Pode sentar. Você lançou aqui no altar essa preocupação, então deixa aqui. Não leva ela embora, não. Ela não é mais sua. Ela não pertence mais a você. Agora você entregou para o Senhor. Deixa Ele cuidar. Deixa Ele cuidar. Amém? Queridos, hoje nós estamos recebendo pessoas à comunhão da igreja. São várias pessoas. Algumas pessoas nós estamos recebendo, mas não podem estar aqui. Ou porque são pessoas de grupo de risco, pessoas que estão com problemas de saúde e não podem vir à igreja nesse momento. E nós estamos recebendo essas pessoas também, até porque no caso dessas pessoas já são metodistas e estão sendo recebidas apenas aqui. Então não há muita preocupação, mas o pastor está pessoalmente em contato com essas pessoas e tomando os votos dessas pessoas. Né? Mas há aqui algumas pessoas que nós estaremos recebendo nesse momento. E eu quero chamar para vir aqui, e eu vou pedir para que vocês estiverem aqui no altar, se espalhem, para que a gente não tenha problema de aglomeração. Então, usa bastante espaço aqui, né?
para a gente poder estar todos aqui. Mas eu queria convidar aqui à frente, primeiramente, os irmãos que nós vamos estar recebendo por assunção de votos. A irmã Marília e o irmão Rômulo. Aleluia. Irmã Marília e irmã Rômulo estiveram já servindo o Senhor aqui, mas por um tempo estiveram ajudando outro ministério e foram bênção, estiveram abençoando e sendo abençoados, mas agora estão desejosos de estar aqui conosco novamente. E nós estamos acolhendo eles, e eu preciso só confirmar para que seja ato testemunhal, né? Embora a gente já tenha caminhado junto e a gente já sabe disso, mas apenas para registro e confirmação. Vocês confirmam que um dia aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. E vocês aceitam a Igreja Metodista como a Igreja Universal do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua tradição, costume e doutrina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui também pessoas que estão sendo recebidas então por transferência. Amém? Então eu quero convidar aqui à frente, vou desfalcar aqui um pouquinho, mas depois vocês voltam, tá? A Thaís, minha nora, o Rafael, a Rosana, o Samuel, a Roberta, a Rafaela, a Sofia pode vir junto com papai e mamãe, o João Batista, a irmã Lenir, a irmã Nadir, essas pessoas estão sendo acolhidas, e como eu disse, eu não preciso nem tomar voto delas, porque ou são de outra igreja metodista que estão sendo transferidas para cá, ou eram daqui mesmo e só estão sendo regularizados aqui. Entre também essas pessoas, há outras que, como eu disse, não estão aqui hoje, mas estamos acolhendo também, que é a irmã, a irmã Glória, a irmã Cici, também conhecida como minha mãe, o irmão Manel, também conhecido como meu pai, né? Essas pessoas não podem estar aqui hoje por questões de saúde, mas já temos caminhado com elas, já conhecemos, já tratamos, estamos acolhendo também. Amém? Então, essas pessoas estão sendo recebidas assim. E eu quero convidar aqui à frente o Pedro, a Rebeca e a Adriele. Esses três irmãos foram batizados hoje pela manhã, né? E eu gostaria que colocasse o vídeo nesse momento, para que a igreja esteja então testemunhando o ato batismal
que foi recebido. Me reporta então, Adriele, Rebeca, Pedro. Vocês confirmam que aceitaram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Vocês declaram aqui que a partir desse ato vocês estão assumindo realmente compromisso de santidade, de buscar a presença de Deus, de obedecer a palavra de Deus e de conhecer o Senhor cada dia mais e mais? Sim. Vocês estão dispostos a dedicar a sua vida, né, a trabalhar pelo reino de Deus, a se dedicar a testemunhar e a falar desse amor a todas as pessoas, a fim de que outros também conheçam a graça que vocês agora estão conhecendo? Sim. Sendo assim, não há nada que nos impeça que possamos então realizar o batismo. Amém? Pedro, na autoridade a mim concebida pelo Espírito Santo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, você é uma bênção de Deus. Deus te ama muito e tem projetos e propósitos na tua vida. E o que Ele vai fazer é muito mais do que você pode imaginar. Bota outra mão. Rebeca, na autoridade a mim concebida pelo Espírito Santo de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rebeca, esse batismo era um sonho seu. Mas mais do que isso, era um sonho de Deus. E marca algo especial para você. Então que você possa cada dia mais espalhar essa graça de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Espírito Santo. Adriele, move as águas. Na autoridade a mim concebida pelo Espírito Santo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Adriele, você é uma filha amada do Senhor. E Deus há muito tempo aguardava por esse encontro com você. Ele tem algo mais para te ensinar. Uma caminhada linda. E você será poderosa nas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos agora por esse momento tão maravilhoso, tão especial, em que estamos aqui, Senhor, realizando esse batismo, esse ato. Pai querido, muito obrigado pela vida do Pedro, que tu, ó Pai, tens separado para algo tão especial. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Rebeca, que tu tens tratado a cada dia. Muito obrigado pela vida da Adriele, Senhor, que tu tens revelado o teu amor. E que, Senhor, nesse momento, esses teus filhos e filhas possam estar sendo, ó Pai, verdadeiramente enchidos pelo Teu Espírito Santo. Como o Senhor João Batista falou, nós batizamos aqui com água, mas Tu és aquele que vem e batiza com fogo e com Espírito. Por isso, Senhor, derrama sobre eles agora da Tua graça e do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, adoramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço, bebê? Deixa eu abençoar. Amém? Queridos, então, eu aproveito e convido a
todos que estão aqui. A logo mais, a gente vai estar concluindo este ato batismal, quando estaremos recebendo também a comunhão da igreja por transferência e assunção de votos, outros 17 irmãos além desses. Então estaremos juntos lá, todos são convidados. Que Deus possa abençoar a todos. Aleluia. Aleluia. Virem para mim agora, todos vocês. Me dirijo a todos vocês agora nesse momento. Vocês estão conscientes de que a sua fidelidade a Jesus Cristo implica em compartilhar a fé de vocês, a esperança e o amor. E de que, ao integrar-se à igreja, vocês se comprometem a colaborar para o sustento em oração, em participação, em contribuições pessoais, envolvendo-se com os ministérios e com os grupos da igreja. Vocês estão conscientes disso? Vocês aceitam que a evangelização é a tarefa de todos os membros da igreja e se comprometem a adorar, proclamar, testemunhar, agir, manifestando o amor de Deus na vida de vocês? Vocês estão dispostos a promover a paz e trabalhar para a justiça e empenhar-se pelo bem de todas as pessoas, segundo os propósitos de Deus, na implantação do reino de Deus? Tudo isso que eu falei aqui, que a gente cumpre como parte aqui desse ritual, resume-se a uma coisa: a viver a vida de Deus todos os dias. Viver para o Senhor e pelo Senhor. Amar ao próximo como a vocês mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Caminhar em paz, testemunhar e espalhar esse evangelho para que mais pessoas, os seus amigos, seus vizinhos, colegas, parentes, possam conhecer a esse Deus tão maravilhoso. Vocês aceitam então essa responsabilidade? Sim. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez eu pedi a Patrícia para estar orando nesse momento. Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero declarar a Tua bênção nessa hora, Espírito Santo. Deus, que o Senhor é a força, Pai, o mover, que ajuda Teus filhos a cumprir o propósito. Senhor amado, nós somos a igreja do Senhor, reunida aqui no bairro Castrioto. E nós queremos ser instrumentos do Senhor nessa jornada na vida dos Teus filhos. Senhor amado, é uma obra que na verdade não é uma formatura, Senhor, o batismo e a recepção. Na verdade é o início de uma grande jornada. Pai amado, então, Senhor Deus, vem com a Tua bênção, para que cada um possa ser cumpridor de cada uma das coisas que aqui foram faladas. E nós, como igreja, possamos nos responsabilizar em caminhar juntos, em abençoar, em seguir em frente com esses irmãos, com as nossas orações, Senhor, com as nossas intercessões, com o nosso acompanhamento pelo telefone, Senhor, por uma vida de comunhão verdadeira. Senhor, que seja esse tempo do Senhor na vida desses irmãos e na vida de cada um de nós dessa igreja. Pai amado, o dia mais importante na vida da igreja é o dia em que novos filhos nascem. Por isso, Pai querido, hoje a festa no céu, e nós como igreja do Senhor celebramos em nome de Jesus. Quero convidar, pastor, a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja então a estender sua mão para cá e fazer um ato profético. Por favor, irmãos, vamos olhar para a igreja. E eu quero pedir para cada um dos irmãos da igreja olhar bem nos olhos desses irmãos. Irmãos, quando nós recebemos pessoas no reino, nós precisamos saber bem quem são essas pessoas. Porque são nossos irmãos, nossos
cooperadores junto com o Senhor na jornada, na obra da fé. É uma bênção que o Senhor nos dá. Então vamos fazer esse ato profético? Vamos dizer assim: irmãos amados, com força, hein? Nós como igreja queremos declarar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Que o Espírito Santo dê a força necessária para vocês manterem-se de pé até o dia que vamos viver com vocês a comunhão plena nos ares do Senhor, nos céus do Senhor. Por isso agora, mesmo com distanciamento, receba o nosso abraço de acolhida como igreja de vocês e corpo de Cristo. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Normalmente, nesse momento eu falo para a igreja: olha, no final, todo mundo tem que abraçar a cada um. Só que nós não estamos no nosso normal. Então não dá para dar aquele abraço tão desejado. Mas, né, mesmo que não seja um abraço, mas na cotovelada, né, receba uma cotovelada de cada um aqui, entendeu? Então cada um no final do culto aqui, né, tem uma recepçãozinha lá embaixo, depois da ceia, ainda tem a ceia ainda. Tem uma recepçãozinha lá embaixo, procure esses irmãos e dê uma cotovelada nele, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês serão desafiados a muitas coisas em breve, tá bom? Podem voltar para os seus lugares. Vamos participar da ceia do Senhor nesse momento? Ainda de pé, irmãos, vamos nos preparar para cearmos. A palavra do Senhor fala que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Mas a palavra do Senhor nos fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ceia do Senhor é um momento especial. Para nós, os elementos pão e vinho, pão e suco, eles não sofrem transformação. Eles continuam sendo suco e pão. Mas quem é transformado somos nós. E quando participamos desse momento, nós estamos declarando e testemunhando e afirmando que temos uma aliança com Deus. Que nós somos o povo dele e ele é o nosso Deus. Uma aliança que Jesus fez, uma nova aliança que Jesus fez com cada um de nós. E essa aliança consiste no seguinte: eu vou morrer a sua morte para você viver a minha vida. E que aliança fantástica é essa? Então, nesse momento, eu quero te convidar a ter mais um momento de oração, pedindo perdão pelos seus pecados. Somos tão falhos. Quantas vezes nós falamos quando deveríamos ter ficado calados? Quantas vezes nós fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito? Quantas vezes nós pecamos por omissão? Então, confesse-se diante do Senhor agora. Conta para o Senhor e fala: Senhor, me perdoa. E diga para Ele o que você está pedindo para que Ele te perdoe. E assim possamos livremente participarmos da ceia. Ah, Senhor, como necessitamos de Ti, ó Pai. Porque nós somos tão frágeis e tão fracos. E tantas vezes, Senhor, nós acabamos agindo imprudentemente. Ah, Deus,
tenha misericórdia de nós. Venha sobre a nossa vida, Senhor. Mais uma vez nós clamamos. Queremos estar, ó Pai, ao pé da cruz, debaixo do Teu sangue, sendo lavados mais uma vez, sendo renovados, ó Pai. Que o pecado não domine sobre nós, mas que ele seja apagado e vencido a cada dia, para que cada dia possamos ser melhores e mais santos. Nós, Senhor, te pedimos que Tu nos perdoes, ó Pai, por todas essas fraquezas. Lava a nossa alma, Pai. Lava-nos e verdadeiramente seremos limpos. Venha sobre nós. Que a Tua glória, Senhor, venha sobre nós de tal forma que queime tudo em nós. E sejamos então, ó Pai, renovados. Que possamos nos levantar como novas criaturas em Cristo Jesus, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. E nós te daremos glória, honra e louvor para todos sempre. Aleluia. Vamos consagrar os elementos. Toda glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedecendo ao mandamento do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade esse memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a Sua bendita paixão e morte, a Sua poderosa ressurreição e ascensão e os inumeráveis benefícios que Ele nos agracia. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagre os elementos do pão e do vinho, para que recebendo segundo a ordenança do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Eu e a pastora vamos estar aqui na frente servindo. Eu queria pedir a ajuda do Kiko, por favor, Kiko, para a gente não ter uma aglomeração e para poder manter o distanciamento. O Kiko vai passando por fileira e fileira, liberando para vir. Então aguarde o Kiko chamar. Aí o Kiko vai chamando uma fila de cada vez. Então os irmãos vêm, pegam, voltam para os seus lugares, tá ok? Mantendo o distanciamento. E aí o Kiko então vai liberando cada fileira devagarzinho. Amados, só alertando os irmãos, o pão está dentro de um cálice também separado, para que a gente não tenha contato com o pão. Então cada um vai pegar o cálice e assim a gente também mantém todo o critério de segurança. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia. Cordeiro venceu, damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia. O Cordeiro venceu. Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Olhe para o seu pão nessa noite, porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos desse pão na comunhão do corpo de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário por nós. Aleluia, Jesus.
Semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Esse é um preço mais precioso que já foi pago por alguém. O sangue de Cristo Jesus. E foi por você. Foi para você viver uma vida plena. Foi para você ser feliz. Foi para você poder começar a sorrir. Então, quando você tomar desse cálice agora, lembre-se, há uma aliança. O preço já foi pago. Tudo já foi vencido. Aleluia. A terra estremeceu. O céu se abriu. O Senhor Jesus disse: está consumado. O inferno foi abalado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo, porque Ele está comigo. Ele já venceu. Ele venceu a morte. E eu e você também somos mais que vencedores em todas as coisas. Essa é a aliança. Bebamos e sejamos abençoados. Oh Deus, glória, glória, glória seja dada a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós só podemos Te glorificar e agradecer, ó Pai, por tudo isso que o Senhor fez. Nós damos a Ti, ó Pai, o louvor, a honra. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por essa obra tremenda e poderosa sobre a nossa vida. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque aquela cruz que era símbolo de derrota se tornou símbolo da nossa vitória. Obrigado pelo túmulo vazio. Obrigado pela vida eterna. A Ti, Senhor, seja a glória devida. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ressuscitou.
está sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre as tuas tarefas. Deus nunca esteve longe, Deus sempre esteve aí perto, e Ele continua. E essa semana será a semana, e eu declaro isso, em que você vai sentir de uma forma tremenda a presença de Deus, porque Ele está presente. Abre os teus olhos, abre o teu coração, abre os teus ouvidos, para que você sinta, para que você perceba a presença dEle. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar, queridos irmãos. Há uma recepçãozinha ali embaixo, então vamos ali para o salão ali embaixo. Claro, sem aglomeração, eu sei. É sempre difícil isso, mas a gente, fica um pouquinho distante, mas dá para a gente bater um papo, dá para a gente dar umas cotoveladas, e vamos também nos confraternizar ali. É festa, porque tantos irmãos foram recebidos. E você que está nos assistindo aí da sua casa, você pode fazer parte dessa família também. Pastor, mas eu estou longe, eu não sou daí. De alguma maneira a gente vai te pastorear. Hoje a gente tem formas de fazer isso. Então você manda uma mensagem para mim, no QR Code aí, tem um outro QR Code aí do meu WhatsApp, você pode entrar direto em contato comigo, também no link ali do YouTube, você tem o acesso direto para falar comigo. Você pode fazer um pedido de oração também. Nós estamos orando por todos aqueles que estão pedindo alguma coisa ali pelo WhatsApp. Queremos falar com você e tratar de você. Que Deus possa nos abençoar. Todos os irmãos e irmãs, que Deus esteja cada dia mais fazendo essa obra maravilhosa. Espalhem esse amor. Espalhem esse amor. Seja um semeador. Saia semeando. E semeando semente valorosa. Semente de amor. Semente da palavra de Deus. Seja um semeador. Você vai ver a colheita farta se você semear bons frutos. Amém? Recebamos a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.
somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus o Pai nós somos comunhão do Espírito em uma aliança